Irmãos e irmãs, Deus nos dá o privilégio de estarmos juntos, né, para prestarmos culto a Ele. Então, num dia tão bonito como esse, né, precisamos aproveitar esse grande privilégio, né? Ontem tivemos uma noite muito boa aqui, né, uma noite muito alegre, e então temos que louvar a Deus por isso também, sermos gratos a Ele por isso, né? E nos deu a possibilidade de uma noite tranquila, de descanso, de sono, né, para estarmos aqui hoje. Então vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo juntos, agradecendo a Ele porque Ele ouviu a nossa oração, né, realizada no domingo passado, pedindo a Ele para que pudéssemos estar aqui novamente, e aqui estamos, né? Então, louvado seja o nosso Senhor por isso. E também reconhecer diante dEle os nossos pecados, porque os nossos pecados fazem separação do nosso Deus, né? Mas nós temos Cristo Jesus que nos purifica de todo pecado e que nos possibilita, então, esse acesso, né? Prestarmos culto a Ele. Então, vamos também apresentar diante de Deus esse motivo. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia, pela noite tranquila de descanso que o Senhor nos concedeu. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos como igreja, num dia que o Senhor preparou, Pai. A Tua agenda, Senhor Deus, foi elaborada para que estejamos juntos, reunidos, num dia especial como esse, para prestarmos culto ao Senhor. Então, muito obrigado, Pai. Obrigado por isso. Ainda que estejamos um pouco cansados de ontem e de toda a semana que passou, estamos felizes por estarmos aqui. Ó Pai querido, queremos então reconhecer os nossos pecados, reconhecer que aquilo que a Tua palavra diz a nosso respeito é verdadeiro, mas entendemos que Cristo Jesus nos perdoou e nos lavou e nos purificou dos nossos pecados, Pai. Então, através disso que nós nos colocamos diante do Senhor, de forma humilde, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que somos fracos, debilitados pela nossa condição caída. Mas o Senhor, através de Cristo Jesus, nos permite, então, acessá-lo, Pai. Obrigado por isso. Ó Pai querido, colocamos diante do Senhor, então, esse tempo. É um tempo que é consagrado ao Senhor, é um tempo que te pertence. Clamamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse momento, Pai, no momento de culto, de adoração ao Senhor. Que o Teu Santo Espírito também nos ajude a entender a Tua palavra, Pai, aquilo que o Senhor almeja para cada um de nós nessa manhã. É em nome do Teu Filho amado que nós oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Convido a todos a entrar no nosso momento de louvor ao nosso Senhor. Com o nosso louvor, é Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só nosso Senhor é grande. Aqui presente.
que estamos juntos, mais uma oportunidade, Pai, de estarmos aqui, Senhor, reunidos, pela liberdade que nós temos, Senhor, de estarmos aqui, irmãos e em família, Pai. Cuida dos nossos corações, Pai, cuida das nossas mentes nesse momento, para a Tua palavra, Senhor, para que possamos realmente focar naquilo que é importante, Senhor, naquilo que é essencial, Pai, e que realmente a Sua palavra faça diferença, Pai, nas nossas vidas, Senhor, e que nós consigamos colocar no nosso dia a dia, Senhor, colocar em prática aquilo que nós aprendemos, Senhor, todas as semanas, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar? Alguém pode, por gentileza, acender as luzes aí para a gente? Por favor. Obrigado. Aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar, um bom dia. Né? Meu irmão, minha irmã, eu gostaria que você abrisse aí sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, que por sinal é o mesmo livro e o mesmo capítulo de ontem. Enquanto os irmãos acham aí, né, gostaria de convidar as crianças para virem aqui à frente. Professora Cecília. Nós vamos orar pelas nossas crianças, pela professora e também pelo tempo que passaremos aqui olhando para a palavra do Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos olhar para a Tua palavra e, através dela, confrontar o nosso coração, Pai. Pai querido, entendemos que esse é o período em que o Senhor falará conosco, então pedimos que o Teu Santo Espírito esteja nos ajudando a entender aquilo que o Senhor intenciona para nós nessa manhã. Pedimos isso não somente por nós que permaneceremos aqui no templo, mas também pelas crianças que irão com a professora Cecília, Pai. Que a Tua palavra também alcance o coração deles. Ó Pai querido, somos conscientes de que sem o Senhor não é possível nos aproximarmos aqui da Tua palavra. Então, clamamos a Ti pelo Teu Santo Espírito nos conduzindo. É em Cristo Jesus que nós fazemos isso, Pai. Amém, Senhor. Acredito que você já tenha encontrado aí, né, o primeiro capítulo do Evangelho de João, e a minha intenção é pensar algumas coisas aqui, a partir do verso 19 até o verso 42. Como é um trecho longo, nós não vamos ler todo esse trecho agora, então eu vou pincelando partes, né? E o que eu intenciono falar aqui, destacar desse texto, é a ideia de testemunhas. O que são testemunhas? Testemunhas são pessoas que viram algo e podem relatar a respeito daquilo lá. Ela teve uma experiência com alguma coisa e ela pode relatar a respeito da experiência que teve. Então, a minha intenção, né, é pensar aqui com vocês hoje a respeito de testemunhas. No verso 19, que foi o verso que nós lemos ontem, né, diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Na noite de ontem, vocês vão se lembrar, e eu quero trazer um pouquinho para aqueles que não estiveram aqui conosco, né, que nós pensamos a respeito de uma pequena pergunta que gerou uma grande resposta, né?
a partir dessa pergunta aqui, quem és tu, né, realizada a João Batista, então, discorre sobre isso e ele demonstra que a intenção dele não era falar sobre si, a intenção dele era mostrar Jesus. E ele, então, termina, né, a resposta dessa pergunta, quem és tu, no versículo 34, que diz assim, pois eu de fato vi e tenho testificado, ou testemunhado, que ele é o Filho de Deus. Então, foi uma grande resposta para uma pequena pergunta, né? Aquela pergunta, quem és tu? Mas pensando hoje em relação à ideia de testemunho, né? Eu gostaria de pensar aqui, primeiramente, o testemunho desses sacerdotes e levitas. Olha que interessante, né? Ontem eu tive a oportunidade de conversar com várias pessoas, vários visitantes que vieram aqui, e conversar a respeito da mensagem que foi pregada. E isso é difícil de acontecer. As pessoas dificilmente conversam comigo a respeito das mensagens que são pregadas. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Deveríamos conversar a respeito da palavra de Deus. E tive a oportunidade, então, de conversar com vários visitantes. E um dos visitantes, né, que conversamos a respeito da mensagem, eu pude falar com ele a respeito de um detalhe muito interessante, que é esse detalhe que eu quero frisar aqui com vocês, a respeito dos sacerdotes e dos levitas. Sacerdotes e levitas era um grupo de pessoas, né, que a principal função que eles exerciam ali no templo, vocês sabem disso, era de avaliar o cordeiro para o sacrifício, o carneirinho que seria sacrificado. Então, o carneirinho lá que deveria ser sacrificado, ele deveria ser sem defeito, sem mácula, ele deveria ser perfeito. E esses homens, eles deveriam ter um olhar clínico para isso, né? Eles deveriam bater o olho naquele bichinho ali e já identificar, opa, esse bichinho aqui, ele é perfeito. Ou esse bichinho, ele não é perfeito. Ele não pode ser oferecido como sacrifício, como holocausto ao nosso Deus que é perfeito. Não pode. Esses homens tinham os olhos tremendamente treinados para isso, né? Era o trabalho deles, né? Eles não poderiam errar nisso aí. E se errassem, eles seriam cobrados, não só por seus companheiros, pelo sumo sacerdote, mas seriam cobrados por Deus, né? Porque estavam oferecendo sacrifícios errados, né? Vocês podem se lembrar, por exemplo, né, daqueles 2 homens, filhos do sacerdote Eli, né? Eu ia falar Levi, porque eu estou com os levitas aqui, sacerdote Levi, né? Aqueles homens, eles eram displicentes, né, em cuidar ali, em exercer essa tarefa, né, de verificar, de testemunhar ou de testificar a respeito do sacrifício que era oferecido a Deus. Eles faziam de qualquer jeito. Então, isso era muito sério. E nós temos aqui sacerdotes e levitas que foram enviados como uma comitiva para saberem a respeito de quem era João Batista. Eles vão, né, até João Batista e fazem essa pergunta, quem és tu? E João Batista, a partir do verso 20, ele diz assim, ele confessou, né, ou seja, João Batista disse, e não negou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Não sou. Disseram-lhe, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo?
E aí a gente entra no início aqui, né, de uma resposta mais trabalhada de João Batista. João Batista vai dizer, olha, eu sou uma voz, eu estou aqui representando alguém, eu estou testemunhando a respeito de alguém que eu fiquei conhecendo, de alguém que me foi revelado. Então ele diz, usando um texto bíblico, né, um texto de Isaías, texto esse que esses homens, né, que eram testificadores, testemunhadores, ou seja, os levitas e os profetas, eles conheciam muito bem. E ele diz, né, usando então um texto de Isaías, olha, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Né? Ele relata, eu sou simplesmente uma voz, mas ele usa um texto bíblico para dizer isso, né? Porque na percepção de João Batista, esses homens que são testificadores, que são testemunhadores, eles deveriam conhecer a lei do Senhor. E João Batista, então, continua falando algumas questões aqui, né? E ele chega no versículo 29 e diz algo, né, para essas pessoas. Não no mesmo dia, num outro momento, num outro dia, no dia seguinte. Né? Mas João Batista responde, continua respondendo àquelas pessoas. E ele diz, sabe o quê? No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, ele continua respondendo aqui, sacerdotes, profetas, olha, ele é o Cordeiro de Deus. E ele está dizendo isso para quem? Para aqueles que tinham os olhos treinados para reconhecer quem era Jesus. Ele não estava dizendo para qualquer pessoa. Ele estava falando para os sacerdotes e para os profetas, aqueles que tinham, né, o olhar clínico, o treinamento, a escola, para identificar o Messias, para identificar o Cordeiro de Deus. Mas esses homens, eles estavam cegos. Os testemunhadores, as testemunhas, os testificadores oficiais, né, do povo de Deus, não reconheceu o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito. Eles não reconheceram. E isso é triste, não é? Pessoas que deveriam estar capacitadas para identificar quem é Jesus, não conseguiram identificar quem era Jesus. Pelo contrário, esses homens, a gente vai continuar vendo a história, né? A gente sabe da história, e se você não sabe, continue lendo então o Evangelho de João, você vai saber que esse grupo de homens aqui, eles se tornam perseguidores de Jesus, ao ponto de matar o Cordeiro de Deus. E não era um cordeiro comum, né? João classifica aqui, ele diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uau, não é qualquer cordeiro. Não é aquele cordeiro que o pessoal precisa ficar matando sempre. Esse é o cordeiro especial. Esse é o cordeiro que morrerá uma única vez para expiar o pecado de todos aqueles que nele crer. É um cordeiro diferente. Mas esses homens, eles tinham todos os recursos necessários. Eles tinham a lei do Senhor para reconhecer. Eles tinham muitas e muitas profecias, né, a respeito daquele cordeiro. E eles não tinham a capacidade de testemunhar, de testificar, de avaliar o cordeiro verdadeiro. E chega ao ponto então, né, a gente já sabe o final da história, chega ao ponto então deles matarem esse cordeiro, mas não para a remissão dos seus pecados, não. Foi por inveja, foi por amargura, foi por querer realmente acabar com a vida dele, tirar ele ali como se fosse algo que os incomodasse, né? Então retirar esse incômodo. Eles não o reconheceram
como o Salvador. E a partir disso, então, nós podemos pensar aqui em algumas aplicações. Podemos pensar em questões práticas para a nossa vida hoje. Nós temos a palavra do Senhor em nossas mãos. Nós temos a palavra do Senhor sendo pregada aos nossos ouvidos, para entendermos quem é Cristo Jesus. Mas em muitos momentos, nós fazemos como esses homens aqui, esses sacerdotes e esses levitas. Nós desprezamos o verdadeiro Cordeiro de Deus. Nós fazemos escolhas erradas, né? Nós fazemos escolhas como autossalvadores, ou seja, a gente decide o caminho que segue. E desprezamos Cristo Jesus, mesmo ouvindo a respeito dele, mesmo tendo informações a respeito dele, mesmo tendo a palavra do Senhor aqui que fala sobre ele em nossas mãos, nós ainda assim o desprezamos. Se formos pensar em questões mais práticas ainda, né, esses homens aqui, eles deveriam reconhecer, né, o Cordeiro de Deus, e eles deveriam testemunhar, eles deveriam falar, gente, aquele que é esperado chegou. E esses deveriam ser os primeiros a espalhar essa boa nova, porque Deus estabeleceu esse povo para ser luz entre as nações, né? Então eles deveriam ser os primeiros a propagar, ele chegou, o Messias chegou, né? O Cordeiro de Deus está entre nós, e eles precisavam divulgar isso para todas as pessoas, mas o que eles fazem, eles tentam apagar, né, essa luz que está brilhando aqui. Então, em muitos momentos, nós como crentes em Cristo Jesus, né, em muitos momentos, na nossa roda de pessoas próximas, né, de pessoas com quem nós nos relacionamos, né, ao invés de brilharmos a luz de Cristo, o que a gente faz? A gente apaga a luz de Cristo, né? Através das nossas atitudes, através do nosso falar, através do nosso comportamento, né? A gente macula aquilo que é imaculado, né? A gente suja aquele cordeiro que é um cordeiro perfeito, através do nosso falar, através do nosso agir. Isso na nossa dinâmica de relacionamentos. Talvez nós, como pais cristãos, né, na nossa dinâmica de relacionamento em casa, né, a gente despreza, então, esse testemunho a respeito de Cristo Jesus e os nossos filhos se perdem. É muito interessante, essa semana eu ouvi um testemunho muito triste que possivelmente está culminando em algo semelhante a isso que eu estou falando. Um jovem que está perdido aí na vida, mas que cresceu num lar cristão, mas que no meio do caminho, um jovem de 20 e poucos anos, ele se perdeu. Possivelmente porque os pais viviam uma vida cristã de fachada. E esse rapaz, ele cresceu frequentando a igreja, indo na escola dominical, frequentando a EBF, todas essas coisas aí que a gente faz e tudo mais. E esse jovem se perdeu. E pensando um pouco, conversando um pouco, tudo indica que esse jovem, então, entrou numa situação em que ele olhava para aquilo que era pregado, aquilo que ele enxergava nas Escrituras, mas olhava para a vida dos pais, que diziam seguir, e não enxergava paridade. Não enxergava alinhamento entre aquilo que se diz e aquilo que se vive. E esse menino, então, se desviou totalmente. Me parece que a condição em que ele se encontra hoje é a condição de resultado de tudo isso,
mas também me parece que é graça do Senhor trabalhando na vida dele nesse fundo do poço para que ele possa ser resgatado. Mas eu tenho certeza que quando, né, esses pais aí se encontrarem com o Senhor no dia ali de julgamento, né, o nosso Senhor Jesus vai perguntar: e aí? Como foi o testemunho de vocês a meu respeito para essa grande bênção que eu lhes dei, que é o filho de vocês? E eu não sei como é que esses pais vão responder isso. E é um questionamento que nós precisamos fazer. Nós, papais, mamães, né? Isso é um exemplo, né? Mas nós podemos ampliar para muitas outras situações. Como temos testemunhado, como temos testificado a respeito do Cordeiro de Deus. Nós que conhecemos, ou pelo menos dizemos conhecer. Como temos vivido isso aí. Então, nós temos aqui esse primeiro bloco a respeito aí de testemunhas. Os sacerdotes e os levitas. Homens que deveriam ali, de pronto, reconhecer Jesus, mas que não o reconheceram. Pelo contrário, o desprezaram, né? Se continuarmos vendo a história, saberemos disso. Eles desprezaram o Cordeiro de Deus. Nós temos agora, no verso 32, né, João Batista. João Batista está aqui da seguinte forma: e João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Uau! Agora nós temos aqui um outro personagem. Alguém que teve a experiência de ver Cristo Jesus, e ele não se limitou simplesmente a ver e reconhecer Cristo Jesus. Ele viu, conheceu, experimentou, e a partir disso começou a repassar, né, essa informação. Olha, aquele lá é o Filho de Deus. Aquele lá é o Cordeiro de Deus. Nós vimos ontem à noite, né, que quando esse grupo aqui de sacerdotes e levitas vão até João Batista para inquiri-lo ou perguntar a respeito de quem ele é, né, João Batista poderia muito bem dar uma carteirada, né, e falar: olha, eu sou o cara aqui, eu sou o que está roubando os seguidores de vocês. As pessoas não querem mais ouvir vocês. João Batista poderia ter agido assim, né, de forma grosseira e tudo mais. Mas João Batista escolheu ser humilde e apresentar alguém que era maior do que ele, né? Nós, na noite de ontem, lemos ali o verso 27, que diz assim, que João Batista não se via, né, não se via digno de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Porque ele o reconhecia como alguém grande, ele o reconhecia como o Filho de Deus. E João Batista falou: não, imagina, né? Ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, é ele quem veio para tirar o pecado do mundo. Eu não sou digno de tocar nas sandálias sujas de Jesus. E esse homem, então, ao ter essa experiência, né, naquele momento lá do batismo de Jesus, ele perceber vindo ali sobre Jesus Cristo, né, o Espírito Santo como em forma de pomba, né, e ouvindo ali a voz de Deus vinda do céu, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. A partir dessa experiência aí, João não se cabe.
João, ele precisa transmitir isso, né? Ele precisa falar aos quatro ventos: olha, eu vi e agora estou testemunhando. Eu realmente sei que ele é o Filho de Deus, porque a mim foi revelado, e agora eu estou espalhando para todo mundo. Isso não me cabe mais, isso não pode ficar apenas dentro de mim, eu preciso espalhar isso. E ele faz. Versículo 36, então, diz assim, 35, perdão. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, ele fechou os olhos dos seus discípulos. É isso que está no texto? Não é isso, não é? No texto diz que ele aponta lá e diz: eis o Cordeiro de Deus. Ele não fica lá, olha, deixa eu cuidar aqui dos meus discípulos, porque senão eles vão ver Jesus e vão querer seguir Jesus, e eu perco likes, né? Eu perco seguidores. Então, vou ser desmonetizado aí com a perda de seguidores. Não, de forma nenhuma. Ele diz: olha, aquele lá é o tal. É aquele lá que vocês precisam seguir. Versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. Uau! Então, esse homem, né, João Batista, ele tem essa experiência e ele não guarda simplesmente para si, né? Ele testemunha a respeito. Ele fala aos quatro ventos. Ele fala para aqueles que querem ouvir e para aqueles que não querem ouvir. Ele fala. E ele transmite essa informação e lança as pessoas em direção a Cristo Jesus. E aqui nós podemos pensar em questões práticas também para nós, né? O quanto nós, na nossa dinâmica de vida, temos lançado as pessoas para Cristo Jesus. Então, vou utilizar novamente a ideia de pais e filhos, né? O quanto nós temos lançado os nossos filhos, né, para Cristo Jesus. Toda a Escritura, né, nos mostra, nos ensina, né, que os nossos filhos devem caminhar em santidade, ou seja, em direção a Deus, em serem parecidos com Cristo Jesus, semelhantes com Cristo Jesus, né? Mas a nossa tendência é fazê-los parecidos conosco, né, ou de alguma forma melhores do que nós. Então, se a gente não teve a oportunidade de uma faculdade, nós fazemos de tudo para que os nossos filhos tenham. Se nós tivermos uma faculdade, né, nós fazemos de tudo para que os nossos filhos tenham mais do que uma faculdade. Ele tenha lá um doutorado, algo que nós não temos, né? Mas sempre temos a nossa pessoa como base para alavancar a vida dos nossos filhos para o futuro. E a gente não vê isso nas Escrituras. A gente vê as Escrituras dizendo para que a gente coloque os nossos filhos no caminho que deve andar, ou seja, na direção do Senhor. Eles precisam conhecer a Deus. É essa a ideia. Eles precisam se parecer mais com Cristo Jesus. Então, João Batista, né, ele lança esses discípulos na direção do Senhor, para que eles sejam seguidores de Cristo Jesus, e não seus seguidores, não Joãozinhos, né? Nada contra os 2 Joãos, tá bom? Não, o João Paulo não está aqui, né? Senão seria 3 Joãos, né? E o João Paulo, ele é bem grandão, né? Então, 3... então, tem os 2 João aqui e o João Paulo da irmã Sumi, né? Então, seria muito forte. Então, não é nada contra João. Mas a ideia aqui é, uau, esse homem, ele lança todos em direção a Cristo Jesus. Todos. E veja que interessante o resultado, né, desse testemunho de João Batista. Olhe comigo, verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o quê? O testemunho de João e seguido Jesus. Então nós temos aqui André, um seguidor de João,
e possivelmente o outro seguidor de João é o autor desse livro aqui. É o João Evangelista. Ontem, na hora que a gente estava indo embora para casa, uma certa pessoinha dentro do carro estava com a cabeça meio revirada. Papai, mas o senhor falou de muito João hoje. Quem que é esses Joãos, né? Eu falei, filha, eu tive que quebrar a cabeça para poder transmitir exatamente quem que era cada João, né? Então, possivelmente, né, o outro seguidor de João Batista aqui era João que escreveu esse evangelho. Veja onde isso foi parar. Né? Por conta do quê? Porque tinham ouvido o testemunho de João. O testemunho de João a respeito de si mesmo? Não, a respeito daquilo que ele falava de Jesus. Vidas foram transformadas por conta da ação testemunhal, testificadora de João Batista. A partir, né, dessa decisão que ele toma de apresentar Jesus e não a si mesmo, né, para as pessoas, ou não de buscar glória para si mesmo, ou de viver aquilo que o mundo atualmente não, mas nesse momento está um pouco mais aflorado. A ideia humanista de ter o homem como centro de tudo, né? João Batista não busca isso. Ele não busca ser o centro das atenções. Ele não busca ali a autoestima, né? Olha, se essas pessoas forem embora, se esses meus seguidores forem embora, eu vou ficar com baixa autoestima e, consequentemente, vou ficar depressivo, e daí eu vou ter que ir para algum lugar aí tomar algumas ervas, alguma coisa aí para melhorar. Né? Não, João Batista não pensa assim. Não pensa. João Batista, então, ele não se preocupa consigo mesmo, apresenta o Senhor, e essa ação gera frutos maravilhosos. Voltando ao 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. O que acontece aqui? Mais uma testemunha. Ele deixa, então, alguém que testemunhava de Jesus, que é João Batista, segue Jesus, e a partir desse momento ele não se inquieta, ele não fica quieto. Né? Assim como João Batista, ele precisa testemunhar. E ele vai e fala para o irmão dele, meu irmão, encontramos o Messias, encontramos o nosso Salvador, encontramos ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, encontramos aquele que verdadeiramente é o Filho de Deus, encontramos. E esse irmão dele, então, ao ouvir a respeito desse testemunho, né, verso 42 diz, e o levou a Jesus, né, e olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E nós sabemos muito bem, né, no que essa história deu, né? Quem foi Pedro? Nós sabemos muito bem. Alguém que também continuou testemunhando. Pecador como nós, pecador como nós. A palavra de Deus, né, nos deixa revelado que ele também era falho. E isso é importantíssimo. Mas esse homem seguiu a Cristo Jesus e testemunhando. Falhou em algum momento? Falhou. Mas ele reconheceu o seu pecado e voltou. É algo que também nos é natural. Esses homens, sacerdotes e levitas, né, eles poderiam em algum momento ter pensado, olha, naquele momento lá a gente errou, a gente não avaliou direito. Mas eles acompanharam Jesus, eles continuaram acompanhando e vendo muitas coisas, né? Mas eles disseram, não vamos mudar de opinião, vamos continuar assim no erro. Pedro não, Pedro errou e reconheceu o seu pecado e voltou ao caminho do Senhor, né? Na direção do Senhor sempre. Né? Então, e ele se torna o quê? Testemunho. Ele continua falando do Mestre, E é isso que nós precisamos viver.
Falar do Mestre, falar do Mestre. Somos perfeitos? Não, não somos. Em alguns momentos vamos errar. Em alguns momentos vamos errar na nossa dinâmica de relacionamento? Sim, sim. Mas isso não deve ser um imperativo para pararmos. Se errarmos, né, nós temos o Espírito Santo que atua em nós, né, nos convencendo do nosso pecado. E aí nós temos um outro texto de João, né, que vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, ou seja, volte para o caminho. Né? Não tente se sentir perdoado. Entenda que a palavra de Deus falou, então é uma verdade. Então, pense perdoado, viva perdoado. Essa ideia de ficar sentindo coisa, isso aí não tem nada a ver com as Escrituras. A ideia ela diz algo, então eu creio nela, é uma verdade. E é a partir dessa verdade que eu viverei. E é nesse caminho que eu seguirei. Então, se falharmos no meio do caminho em viver como uma boa testemunha, uau, ok, nós paramos, reconhecemos, confessamos os nossos pecados e seguimos em frente. Não é motivo para parar, né? Porque não somos perfeitos, somos pecadores. A palavra de Deus diz isso. Então, em um momento ou outro vamos falhar. O que não podemos é desistir, que é o que João Batista continuou fazendo, até um certo momento que pediram a cabeça dele. Mas ele não teve problema nenhum com isso aí. Ele seguiu falando, testemunhando. E assim outros discípulos de Jesus tiveram fins muito tristes, né? Mas continuaram testemunhando. Meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem do nosso Senhor para cada um de nós nessa manhã. Refletirmos a respeito da nossa vida, né, da nossa pessoa, da nossa existência como testemunhas. Mas o que testemunharemos? Não é? O que transmitiremos para as pessoas que nos cercam? Aqueles que nos veem, né, o que eles enxergarão em nós? Será que eles vão conseguir identificar em nós testemunhas de Cristo Jesus? Ou testemunhas de alguma outra questão aí? O que enxergarão em nós? Que possamos, então, refletir a respeito disso. Que tipo de testemunhas seremos? Porque Cristo Jesus e o nosso Deus maravilhoso, né, eles esperam de nós verdadeiras testemunhas, né? E quando nos encontrarmos com Ele, teremos que dar testemunho a respeito da nossa vida. Vamos, então, curvar as nossas cabeças e pensar a respeito do que ouvimos. Grande e maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, obrigado pela oportunidade de podermos olhar para a Tua palavra revelada, para o Teu testemunho, aquilo que o Senhor nos deixou para que pudéssemos conhecê-lo, Pai. Obrigado por essa maravilhosa oportunidade. Pai querido, os nossos corações foram confrontados nessa manhã a respeito de que tipo de testemunha seremos, Pai. Se apontaremos para o Senhor ou para alguma criatura ou para algum Deus falso, para onde apontaremos? Pai, clamamos ao Senhor que o Senhor nos auxilie para sermos testemunhas que apontam para o Senhor, que vivam o Teu querer, Pai, que realmente testifiquem a Teu respeito. Ó Pai querido, clamamos ao Senhor que, se falharmos, que o Senhor, então, através do Teu Espírito Santo, nos convença do nosso pecado e assim possamos voltar para o Teu caminho, Pai. Clamamos ao Senhor por isso, porque sabemos que somos dependentes de Ti. Pai querido, eu oro por cada um dos meus irmãos aqui presente,
Intercedo por eles, intercedo por essa igreja, para que seja uma igreja que testemunhe a teu respeito, que viva a partir da tua palavra, da tua lei, custe o que custar, assim como foi a vida de João Batista, Pai. É em Cristo Jesus que eu oro. Amém, Senhor.